Olá, está começando mais um Repórter Universitário na TV, um projeto de extensão do curso de jornalismo da Unifap. Se você tem interesse em saber os assuntos da universidade, não pode perder o nosso programa. E nessa edição, falaremos sobre o assédio, a diretoria do DCE e uma entrevista exclusiva sobre autismo com a doutora em psicologia Leila Feio. Acompanhe agora! O assédio dentro da universidade tornou-se um problema que tem gerado muita discussão. E um grupo de estudantes resolveu criar uma roda de conversa para debater sobre o assunto. A repórter universitária Maria Silveira esteve lá e preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Confira agora. Pelos casos que estão vendo na universidade, a gente consegue levar a mulher que estava com a roupa curta, a mulher que estava bêbada, a mulher que estava tarde na rua, como se isso não fosse o cotidiano de um homem, entendeu? A gente tem que ter a liberdade para fazer o que a gente quer, usar o que a gente quer, ficar quem a gente quiser. Que é uma parada meio predatória vindo dos homens, que a gente, por exemplo, eu não volto pra casa 10 horas da noite sozinha. E outra coisa, tem que andar com proteção, sacou? É andar com spray de pimenta, é máquina de choque, é faca, é o que for, gente, na boa. Não tem como andar desprevenido, entendeu? Principalmente quem vive sozinho, quem é estudante, quem mora em república, que muitas vezes está longe da família, sacou? E é isso, parabéns pela primeira reunião, acredito que a gente está e que venha outras aí para continuar se organizando e atuando mesmo na prática para combater mesmo essa cultura do estupro que a gente vive o tempo todo, né? Elas são reunidas pelo fato de que na nossa universidade está tendo muitos casos de assédio, as meninas não se sentem mais seguras em transitar pelo espaço, pelo campus, e aí a gente se mobilizou para tomar alguma atitude, cobrar alguma atitude da reitoria e de outras pessoas competentes para que resolva essa situação, porque assédio é uma coisa muito grave que não pode passar em branco simplesmente. levar essa denúncia para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para eles atuarem dentro disso, fazer uma investigação. Eu acho que dentro dessa parte criminal eles são bem importantes. Outra coisa, porque eles são muito sérios, a gente não está conseguindo ir para a universidade tranquilo, vim de ônibus. E tem muita gente que está numa lógica tão perversa da vida que esqueceu que existem regras, né? E que uma regra inicial é principalmente respeitar o corpo do outro, né? Respeitar o limite do outro, né? Porque a questão do assédio também é essa, assim, é que não se fala, né? A gente sofre assédio desde a infância, né? O nosso corpo é sexualizado enquanto mulher, então eu acho que é fundamental justamente por causa disso, assim, porque é preciso falar, sabe? Inicialmente é preciso falar disso. Eu tava saindo, um garoto me parou e falou assim: "Ei, você é feminista?" Aí eu falei: "Sou." E ele falou assim: "Porque eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que como você é feminista, eu não vou poder fazê-la." Aí eu fiquei tipo: "Não, pode perguntar", pensando que era ajuda, alguma coisa assim, ou questão sociopolítica. Aí ele pegou e falou assim: "Cara, porque eu tô tantos dias sem fazer sexo. E eu tenho tanto valor de dinheiro. E eu tava procurando uma garota de direito que poderia fazer isso comigo." E eu fiquei sem reação. Nisso que eu fiquei sem reação, tipo, dava pra perceber que ele tava bêbado e ele começou a se apresentar, dizendo que ele era acadêmico de química. E eu fiquei sem responder e falei que eu não conhecia. Aí ele, que eu não sabia. Tipo, ele perguntou se eu conhecia alguém e tudo mais. Eu falei: "Não, eu não conheço", e fui me afastando. E eu acredito que nem daquele era. Eu acho que pelo acesso público da universidade, muitas pessoas se aproveitam disso.
O Diretório Central dos Estudantes, DCE, já tem uma nova diretoria. E os novos representantes dos alunos da Unifap têm uma grande missão pela frente, já que o diretório se encontrava em total abandono. A nossa repórter universitária, Carol Araújo, esteve lá e conferiu mais sobre o assunto. Em meio a pichações espalhadas pelo campus, está a pergunta: cadê o DCE? A Universidade Federal do Amapá estava sem gestão do Diretório Central dos Estudantes há quase 2 anos e agora, em 2018, os acadêmicos da Unifap elegeram seus representantes. Por ser um órgão de representatividade dos estudantes, o DCE tem o objetivo de dar voz aos acadêmicos e cobrar aquilo que a universidade deve cumprir. Para a coordenadora geral do DCE, a gestão deve representar bem a Unifap, pois tem membros nos campos de Oiapoque, Mazagão, Santana e Marco Zero. Então, a gente tem uma composição bem mista, a gente tem acadêmicos de praticamente todos os cursos, a gente tem acadêmicos também dos outros campi. Então, a gente consegue dar voz a esses campi que não tinham participado antes, cobrar o que a gestão não faz. Ainda de acordo com a coordenadora, com o DCE ativo na universidade, os estudantes estarão mais organizados para cobrar os deveres da Unifap e lutar pela garantia dos direitos dos acadêmicos. E o DCE também está aqui para isso, para ajudar o movimento estudantil em todos os sentidos e para cobrar, juntamente com todo mundo organizado, aquilo que a universidade, o governo federal, devem para a gente, e participar também de atividades nacionais, a nível estadual e regional também, para cobrar o que o país deve fazer. A gente sabe que atualmente está passando por muitos cortes na educação, os recursos são cada vez menores e eu acredito que unido, assim, todo mundo a gente consegue ter mais conquistas e menos retrocessos. Os projetos do DCE 2018 a curto prazo já iniciaram. Em uma semana de gestão já conseguiram o seu espaço, que também será utilizado como lugar de vivência para os estudantes. Já conseguiram também material para implantar xerox mais barato e ainda disponibilizam cabos UTP para a internet. E você pode encontrar esse espaço aqui no Centro de Vivências da Unifap. O acadêmico Lucas Araújo entrou na Unifap em 2017. Votou nas eleições do DCE, pois acredita que o representa e espera que a gestão de fato trabalhe pelos estudantes. Eu espero que a gestão consiga lutar pela gente, né? A gente sabe que a gente está num momento no Brasil de crise e que muitos cortes para a educação serão feitos e pensar não só no polo Marco Zero, mas pensar em todos os polos da Unifap no estado do Amapá. Isso é um grande desafio e eu espero que os representantes deem conta disso. Este outro acadêmico não está satisfeito com o processo de escolha da nova diretoria do DCE. Que foi encomendada e foi feita com uma forma muito rápida, sem a participação dos acadêmicos, e isso fragiliza uma instituição que na sua missão tem como missão representar os estudantes. Apesar da insatisfação, ele espera que o diretório trabalhe em prol dos estudantes. Eu espero que a gestão do DCE, ela, no mínimo, continuidade aos trabalhos, né? E que faça uma eleição ano que vem com mais participação e com mais número de estudantes votando. O autismo é um transtorno que causa problemas no desenvolvimento da linguagem, comunicação e interação social. Entrevistamos a doutora em psicologia Leila Feio, que nos explicou os vários aspectos do autismo. Tem como objetivo atender o público-alvo da educação especial, como prerroga ou preconiza a legislação, TGD, Transtornos Globais do Desenvolvimento, e a nomenclatura mais atual é TA, Transtorno do Espectro Autista. E também os alunos com superdotação ou altas habilidades. Bem, as dificuldades elas existem para qualquer aluno, podem existir para qualquer aluno, independentemente de estar na condição de autista. Então, nós vamos até as coordenações, atender o pedido do coordenador e dos docentes com relação a algumas dificuldades. E quais são essas dificuldades que eles nos colocam nesta reunião? Por exemplo, o aluno autista, cognitivamente falando, ele acompanha as aulas, mas às vezes a própria turma não está preparada para entender alguns comportamentos deste aluno autista, como ele pode sair no meio da aula sem pedir permissão. Então, esse aluno, ele precisa aprender que ele tem que comunicar ao professor que ele vai sair
para fazer alguma atividade fora, ou vai ao banheiro, ou está um pouco cansado e precisa refrescar, né? Então ele precisa informar. Então essas dificuldades comportamentais, entrar no horário de aula que é pré-determinado no calendário, ou junto com seus professores, e sair ao final. Também os professores pedem para a gente trabalhar este horário, do cumprimento desses horários. E aí, para cada autista, há uma variabilidade comportamental. Algumas disciplinas direcionadas para trabalhar com educação especial na perspectiva inclusiva, elas entraram nas matrizes curriculares pós-2008, talvez. Então, se este professor ele estudou em uma época em que não eram contempladas disciplinas análogas a esta que eu falei, provavelmente ele tem mais dificuldade em lidar com pessoas com alguma especificidade, não somente o autismo, mas qualquer ou quaisquer especificidades. E alguns professores conversam com a gente, olha, não tenho muita habilidade, como eu faço para trabalhar a adaptação do material dele? E sobre a adaptação, o NAI, né, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, nós temos um departamento que trabalha esta acessibilidade pedagógica, que é o apoio ao professor quanto à adaptação de material para o aluno cego, o aluno com baixa visão, o aluno com autismo ou outra especificidade. Ele visa atender aos acadêmicos da Unifap de todos os campi, seja com deficiência ou transtornos, ou altas habilidades. Isto vai ter reflexo no desempenho e ou no rendimento acadêmico. A partir de 2018, nós contemplamos o que prorrogava a legislação, que era destinar cotas para pessoas com deficiência. Aqui na Unifap, foi a partir deste primeiro certame de 2018-1, foi contemplado, melhor, o sistema de cotas para pessoas com deficiência. Então, continua tendo a ampla concorrência, continua tendo a cotas para pessoas pardo, indígena e a renda per capita, e também a cota para pessoa com deficiência. Então, nós tivemos um ingresso maior de alunos este semestre de pessoas com deficiência do que outrora. Esse foi mais um programa do Repórter Universitário na TV. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Também nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima edição.